Quando os homens dormem profundamente, o medo toma conta de mim e me faz tremer até os ossos. Quando os homens dormem profundamente, o medo toma conta de mim e me faz tremer até os ossos. O vídeo de hoje, galera, eu irei falar sobre A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos. Eu sou Gabriel, o mestre dos bonecos. Galera, A Hora do Pesadelo, Os Guerreiros dos Sonhos é mais um filme da franquia do Freddy Krueger, né? Estreou-se em 1987. A Hora do Pesadelo 2 veio em 1985, o primeiro foi de 1984 e o terceiro estreou-se em 1987, que arrecadou um dinheiro melhor do que o segundo e do que o primeiro. O Wes Craven, como eu mencionei nos meus vídeos anteriores falando sobre A Hora do Pesadelo, não queria que A Hora do Pesadelo continuasse, ele queria que tivesse encerrado no primeiro, mas o sucesso foi tão grande que aí teve o segundo, teve o terceiro. O terceiro realmente o Wes Craven retorna no terceiro, porque chamaram ele para ele retornar, e ele retorna para fazer A Hora do Pesadelo 3, porque o sucesso do A Hora do Pesadelo foi um sucesso muito grande de bilheteria na época. O Freddy Krueger entrou para um dos maiores vilões icônicos do cinema. E então ele voltou para fazer A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, para dar uma mãozinha. No roteiro original da Hora do Pesadelo 3, ele queria que o filme da Hora do Pesadelo tivesse sido como se fosse o Freddy da ficção do mundo dos sonhos e se tornando uma espécie de demônio e encarnando no mundo real para poder atacar todas as pessoas da produção do filme e matar todos. Que foi um roteiro que eles abandonaram, mas foi aproveitado mais na frente na Hora do Pesadelo 7, que eu irei falar mais adiante. Mas a ideia principal do terceiro era essa, que o Fred saísse do mundo dos sonhos e viesse para atacar e matar todas as pessoas na realidade, que eles aproveitaram essa ideia na Hora do Pesadelo 7. E a Nancy, que é a personagem que derrota o Fred no primeiro filme, ela retorna, a Heath Ledger, né, que a atriz retorna novamente para fazer o papel da Nancy. Ela dá uma mãozinha lá, porque nesse filme da Hora do Pesadelo é um grupo de adolescentes que está dentro de uma clínica psiquiátrica, que o Fred está aterrorizando eles nos sonhos, porque eles são as últimas crianças que foram da Rua Elm quando ocorreu o fenômeno, quando os pais mataram o Fred lá. Então, como eles são as últimas crianças da Rua Elm, esses adolescentes que estão na clínica lá psiquiátrica, o Fred resolveu assombrar eles como se fosse uma espécie de assombro coletivo, ou seja, ele está atacando só eles. E os outros, claro que já são os adultos, não têm conhecimento disso, pois como o Fred faz, como o Fred ele só ataca crianças e adolescentes, os adultos ele não ataca. Então, como essas crianças da Rua foram os últimos sobreviventes, ele resolveu assombrar todo esse grupo de adolescentes e ir matando um por um. A ideia principal do filme era fazer com que todos os adolescentes que ficaram lá nessa clínica fossem induzidos ao suicídio, pois eles seriam influenciados pelo Fred a cometer o suicídio. Mas também foi uma ideia que foi abandonada mais para frente. Aí eles resolveram fazer com que o Fred realmente fosse matando eles um a um, ao invés de induzi-los ao suicídio. Coisa que, claro, a gente em algumas partes do filme a gente nota que o Fred consequentemente acaba induzindo alguns deles a cometer o suicídio, como um deles lá que está dormindo e o Fred começa a usar um bonequinho que é um dos minions lá que faz, né, e esse bonequinho toma a forma do Fred e aí induz o rapaz a cometer o suicídio, porque aí ele fica se dirigindo para pular do alto do prédio, que aí o Fred vai e mata ele assim. Mas explica um pouco da origem do Fred, porque assim, explica-se que o Fred nasceu de uma freira, né? Que essa freira ela foi estrupada por vários maníacos dentro de um hospício, e aí ela deu a luz ao Freddy Krueger, que aí o Freddy Krueger passa por vários traumas, né? Depois, quando vai
sendo como criança, adolescente, ele passa por vários lares adotivos, passa por vários traumas para poder começar a ter ódio das pessoas e querer se vingar de todos. Por isso que inicia-se assim o Fred a se transformar aos poucos, quando ele era criança, desde a sua adolescência, pelo bullying e pelos traumas que ele sofreu ao longo dos lares adotivos que ele foi passando. Mas coisa que eu irei explicar mais adiante nas próximas continuações. E ou seja, esses adolescentes que estão lá vão sendo mortos um a um pelo Fred, restando apenas alguns que, quando a Nancy se junta lá com eles, explica que ela foi uma das que derrotou o Fred no passado, né? E ela fala: eu também já fui como você adolescente e eu enfrentei o Fred e derrotei o Fred. E aí ela fala, né, que a forma de derrotar o Fred é não ter medo dele e trazer o Fred para poder dar para a realidade, que é o único jeito de derrotar ele. Que aí o que eles fazem? Eles iniciam como se fosse uma espécie de grupo para poder cada um descobrir os poderes, porque cada um desses guerreiros dos sonhos, que são os adolescentes lá da Rua Elm, que são essas últimas crianças, cada um desses jovens tem um certo nível de poder. E aí a Nancy, quando faz esse grupo, ajuda eles a descobrir os poderes. Cada um deles tem poder para derrotar o Fred. E é interessante porque nesse filme da Hora do Pesadelo 3 faz várias referências a Caverna do Dragão, porque um dos rapazes lá que tem os poderes lá de um mago lá, ele tem a capacidade de se transformar em um mago. Aí mostra lá ele jogando um jogo lá de Dungeons and Dragons, que é o jogo, para vocês que não sabem aí, Caverna do Dragão, além do desenho, tem um jogo também de tabuleiro bem antigo, que é o Dungeons and Dragons. Aí esse Dungeons and Dragons mostra ele lá jogando, e quando ele vai lutar contra o Fred, esse rapaz, ele se transforma no Mestre dos Magos, que é aquele de Caverna do Dragão. E aí eles vão no final enfrentar o Fred no mundo deles, mas aí eles conseguem derrotar o Fred nesse filme, porque um dos rapazes lá que está com a Nancy, trabalhando com a Nancy, para poder estudar o Fred, ele depois começa a acreditar na Nancy, e aí ele consegue ver o Fred. Aí o que ele faz? Eles vão em busca do pai da Nancy, para poder o pai da Nancy dizer onde estão os ossos do Fred, porque uma das formas que eles tentam fazer com o Fred é encontrar os ossos deles e benzer os ossos deles, jogar água benta, para poder assim ele ser exterminado em solo abençoado. Que o Fred, eles tentam matar o Fred de várias formas. Essa é uma das formas deles, que é abençoando os restos mortais do Fred e jogando água benta para ele ser exterminado em território abençoado. Aí é isso que eles tentam fazer. Aí no decorrer do filme, quando o pai da Nancy vai lá com esse rapaz para encontrar os ossos do Fred, eles estão lá junto com a Nancy, as crianças, lutando com o Fred no sonho. E aí, quando os ossos do Fred acontece isso de serem abençoados e jogados água benta, o Fred, a gente crê que o Fred é derrotado, mas o Fred não é derrotado, porque aí ele retorna novamente na Hora do Pesadelo 4. A Hora do Pesadelo 4, o Mestre dos Sonhos. A Hora do Pesadelo 3, os Guerreiros dos Sonhos. Se você acha que vai escapar vivo, você deve estar sonhando. Aqui é o Fred. Essa loirinha aqui do meio é uma das crianças da Rua Elm, né? Que é a que tem os poderes lá. A Nancy é essa aqui que está do lado dela. E esse rapaz aqui é uma das pessoas lá que toma conta do hospício lá, que é responsável de observar os jovens lá. Galera, uma curiosidadezinha. A Hora do Pesadelo 3, quando foi lançado esse terceiro, quem comprou na época os direitos foi a Warner Bros. E foi lançado em 2004 pela PlayArt Home Video. Nascido filho bastardo de uma feira estrupada por uma centena de loucos, o maníaco assassino Fred Krueger está de volta para fazer novas vítimas neste filme, espontaneamente coescrito pelo criador original Wes Craven, Pânico 1 e 2. Como eu disse, o Wes Craven ele retorna no terceiro filme para continuar a franquia. Os últimos dos garotos da Rua Elm agora estão em um hospital psiquiátrico, onde Fred assombra seus sonhos com horrores indestrutíveis. Sua única esperança é a pesquisadora do sono e igualmente sobrevivente de Fred, Nancy Thompson, Heath Ledger.
do original A Hora do Pesadelo. É ela quem vai os ajudar a lutar contra o psicopata sobrenatural em seu próprio território infernal. Estrelando Patricia Arquette, Vivendo no Limite, Se Mata, e o ator indicado ao Oscar, Lawrence Fishburne, Matrix, Homens Perigosos. Os Guerreiros do Sonho é uma viagem assustadora e eletrizante. E outra curiosidadezinha, galera, bem interessante, porque o maravilhoso desse filme, galera, é a música Dream Words, que é Guerreiros dos Sonhos. Tem uma música da trilha sonora que é muito massa, que é cantado pela banda Dunk, que é uma banda de rock. A música é muito boa, Dream Words, quem quiser aí dá uma olhadinha depois aí. Dream Words, Dunk, na banda. É muito boa essa música, mostra a mocinha, né, que é a criança lá, a loirinha, ela lá dormindo, aí mostra o Fred correndo atrás dela, aí aparece os rapazes da banda lá, ajudando ela a derrotar o Fred, né? Eles cantando e ao mesmo tempo mostra eles tocando cantando a música Dream Wars, Guerreiro dos Sonhos, e ao mesmo tempo que eles cantam, eles vão derrotando o Fred. Aí termina a banda de rock derrotando o Fred, e o Fred acordando assustado, perguntando: quem são esses caras? A Hora do Pesadelo 3. E uma curiosidadezinha, galera, a Nancy, que é a Heath Ledger, mais na frente ela retorna para fazer A Hora do Pesadelo 7 numa nova história que eu irei contar mais adiante. Ela é do primeiro Hora do Pesadelo, retorna nesse terceiro e no 7 retorna novamente, ou seja, ela já é bem famosa aí na Hora do Pesadelo, praticamente a marca da Hora do Pesadelo, né? Porque ela acho que é a mais famosa, porque ela foi a primeira que derrotou o Fred nos sonhos. E uma curiosidadezinha bem legal, galera, porque essa cena do boneco que aparece, o boneco lá se incorporando e matando lá o rapaz, foi uma das cenas que foi utilizado stop motion. Stop motion são aquelas cenas onde são gravados os bonecos se movimentando em várias partes bem devagar, né? Cenas bem devagar, que vai sendo gravadas aos poucos. Aí foi típica aí de 1987, né? Que eles gravaram essa cena do boneco se movimentando em stop motion, que é bem legal para a época. Que, assim como muitos filmes da década de 80 já utilizavam esse tipo de filmagem, né? Dos bonecos movimentando em stop motion, que eles vão filmando as cenas bem devagar, os bonecos se movimentando, para poder fazer as cenas do filme. E uma curiosidadezinha, galera, porque esse hospício é o Western Hills, que é um hospício que aparece mais na frente no filme Fred vs Jason, como se fosse um hospital psiquiátrico que aparece no filme lá do Fred, que já é no caso bem antigo, né? Porque se já aparecia no filme da Hora do Pesadelo 3, e depois vai aparecer mais na frente em Fred vs Jason. E o interessante, galera, porque o Fred ele vai trazendo todos quando ele vai enfrentando os adolescentes, ele separa eles, né? Ele sabe que o ponto fraco deles é separando, porque eles unidos são fortes. O que ele faz? Ele separa cada um deles e vai enfrentando eles em cada mundo deles. Ou seja, ele vai entrando no subconsciente deles e vai enfrentando eles, né? Colocando cada um na sua ficção e analisando o seu ponto fraco. Aí ele vai derrotando eles um a um. Pois assim como eles têm força em cada um em seu mundo, em sua realidade, onde cada um tem seu sonho, tem suas forças, mas aí o Fred vai e analisa quais são as suas fraquezas e consegue derrotá-los. E uma curiosidadezinha, galera, assim como esse hospício é um local que aparece comum tanto na Hora do Pesadelo 3 como em Fred vs Jason, a droga chamada Hipnocil, que é o remédio lá que é dado para os adolescentes, ela tanto aparece na Hora do Pesadelo 3 como também aparece no filme Fred vs Jason, né? E mais na frente em um quadrinho, porque quando foi lançado Fred vs Jason, teve um quadrinho também que é do Fred vs Jason vs Ash, que o Ash é aquele carinha lá do filme da Morte do Demônio, que aí eles fazem como se fosse um confronto entre os três. Aí fica, esse quadrinho é Fred vs Jason vs Ash. E aí nesse quadrinho também faz referência a esse Hipnocil, do mesmo jeito que
nos filmes do Fred. E um ponto que eu tenho que ressaltar, galera, é sobre o dublador do Fred Krueger, tanto a versão antiga como a versão mais recente dos DVDs. Na versão antiga do filme, teve uma dublagenzinha clássica, na qual o dublador era um outro dublador. E nessa versão que foi lançada em 2004, da Play Wharton e Video, o que dubla a voz do Fred é o mesmo ator, o mesmo dublador que faz a voz do Wolverine. Desculpe, eu não acredito em contos de fadas. E como eu falei, galera, nos meus vídeos anteriores, todas as pessoas que o Fred mata, né, se tornam parte dele, porque ele absorve as pessoas e ficam todas no corpo dele, dando força para ele e fazendo com que ele retorne. Este é o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí, né, falando sobre a franquia da Hora do Pesadelo, Os Guerreiros dos Sonhos. Como eu sempre peço, deixem um like aí no vídeo e se inscrevam no meu canal, Gabriel, o Mestre dos Bonecos.